Quão importante é garantir que seu sistema nervoso esteja alinhado com o que você pensa e acredita para manifestar o que deseja na vida? Você realmente não poderia confiar em alguém que sempre diz uma coisa e faz outra. Provavelmente, você ficaria sempre atento perto dessas pessoas. Quando você está sempre dizendo que vai fazer uma coisa e não está fazendo, seu cérebro fica confuso. E isso é desregulador. E quando seu sistema nervoso está desregulado, bem, essa é a energia que flui através de você. E essa é a energia que você está emitindo. Ela é uma neurocientista e especialista em mentalidade, que já foi destaque no The New York Times e alcançou milhões de pessoas nas redes sociais. E hoje, ela vai explicar os métodos apoiados pela neurociência para ajudar você a reprogramar seu cérebro. Emily McDonald está na área. Seu cérebro está sempre filtrando sua realidade, para confirmar as crenças que você já tem. Você, na verdade, recebe dopamina também, quando o seu cérebro confirma uma crença que você tem. Mesmo que seja negativo? Mesmo que seja negativo. Então, se estamos constantemente duvidando de nós mesmos e tendo essa mentalidade negativa, nossa amígdala vai sequestrar nossa percepção. E não seremos capazes de notar as oportunidades ou as coisas que queremos. Qual é a coisa, então, que faz as pessoas retornarem aos seus padrões familiares e modo de ser, em vez de se transformarem totalmente em uma nova e melhor identidade? Então eu acho que existem meio que 2 componentes para isso, que são... Estávamos falando sobre como você mencionou que realmente se interessou por manifestação, ou começou a aprender mais sobre isso na The School of Greatness. Então estou grato Sim. por este momento de círculo completo, que você foi em frente e arrasou e foi estudar neurociência, construindo seu próprio caminho. E tem sido muito legal acompanhar o que você fez. Então parabéns por tudo. Obrigado. Foi incrível e muito grata pelo seu podcast, porque eu não... Quero dizer, foi um grande protagonista na minha jornada em aprender sobre manifestação e desenvolver minha espiritualidade e chegar a este ponto onde agora estou sendo convidado para o seu podcast. Então... É ótimo. É ótimo. Uma das coisas que eu queria começar é sobre o sistema nervoso e o cérebro. Quão importante é garantir que seu sistema nervoso esteja alinhado com o que você pensa e acredita dentro do seu cérebro para manifestar o que você quer na vida? Acho que é a coisa mais importante. Eu realmente acho que é a coisa mais importante. Quero dizer, quando penso no sistema nervoso estando alinhado com o que você quer, penso nos pensamentos, nas crenças, mas não só isso, mas também nos hábitos e na maneira como você se apresenta no mundo. Porque seu cérebro não escuta apenas seus pensamentos, ele também escuta quem você está sendo, certo? E esse é um fator crucial, e algo que eu adoro discutir é a identidade. Porque sabe, sua identidade é o seu destino nessa vida. E eu adoro falar sobre isso, e é algo tão importante. Quer dizer, toda vez que eu mudo minha identidade, minha realidade muda, muito rapidamente. E é por isso que seu cérebro contém um modelo de quem você é, certo? E a rede de modo padrão é um componente chave nisso. Mas seu cérebro tem um modelo de quem você é. E em seguida, ele usa esse modelo para prever seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e escolhas sem que você perceba conscientemente. Então, muitas vezes, pensamos que estamos escolhendo, mas na verdade é nossa identidade e nosso sistema nervoso que estão escolhendo por nós. Estudos mostraram que muitas vezes a representação neural da escolha que você fez aparece em uma varredura cerebral antes mesmo de você estar consciente da escolha que está fazendo. E isso realmente mostra a importância de garantir que seu sistema nervoso esteja em alinhamento com onde você está tentando ir. Porque se não estiver, então você vai ter, sabe, aqueles momentos em que você fica tipo, por que eu não fiz o que eu sei que deveria estar fazendo? Por que eu fiz essa escolha? Ou talvez você nem saiba o que escolher, ou você está confuso, ou está se sentindo preso. Você está sem motivação. E alinhar seu sistema nervoso realmente é o primeiro passo. Interessante. Então você diria que nosso sistema nervoso está realmente tomando decisões por nós, ao invés do que realmente queremos ou desejamos? Sem perceber, nosso cérebro está tomando decisões por nós. Isso é parte do sistema nervoso. Então todos eles meio que trabalham juntos. Ok, sim. O cérebro é uma parte do sistema nervoso central. Também temos o sistema nervoso periférico. Então esses dois trabalham juntos, mas eu acho que, sabe, através de processos como meditação e prática de meditação mindfulness, podemos começar a nos tornar conscientes desses padrões e construir a consciência deles e, na verdade, começar a curar essas coisas para que possamos ter mais controle sobre essas escolhas. E naqueles momentos em que você está acordando. Ou, por exemplo, se você tem esse hábito de comer alimentos não saudáveis e você está sempre fazendo isso, se você está abrindo a geladeira e está com muita fome e estressado, seu controle de impulso não é tão forte nessas condições. E ao abrir a geladeira a uma sobremesa ou uma salada, é como seu sistema nervoso. Se faz parte da sua identidade sempre comer alimentos não saudáveis. Então, provavelmente, seu sistema nervoso subconscientemente motivaria você a pegar aquela sobremesa ou qualquer coisa que seja não saudável. Mas quando você meio que pratica a atenção plena, e você meio que expande essa lacuna onde você sente o desejo e a motivação, mas você pode realmente meio que ignorá-la, é quando você pode começar a escolher de forma diferente.
E eu sempre digo que você está sempre fazendo uma de duas coisas, reforçando sua realidade atual ou criando uma nova. E apenas de uma perspectiva de neuroplasticidade, certo? Como você está sempre ou fortalecendo os caminhos que você sempre fortaleceu em seu cérebro, ou iluminando novos e fortalecendo novos caminhos em seu cérebro que podem então ajudá-lo a construir uma nova realidade. Então sim, eu acho que estamos sempre sendo motivados subconscientemente e estamos sempre nos movendo na direção do nosso foco. Estamos sempre nos movendo na direção da nossa identidade, porque nossa identidade é nosso destino. Mas então sim, eu acho que, para responder a sua pergunta, sim, mas nós temos a capacidade de mudar um pouco quais são essas motivações e desejos subconscientes. Por que é muito mais difícil tomar decisões com base em uma realidade futura do que em uma realidade atual? Acho que só fica mais difícil se você não tiver uma visão super clara da realidade futura. E é aqui que acho que praticar a arte eu chamo de mudança de identidade, mas meio que construir essa versão de você que tem tudo. Acho que é a coisa mais importante. Tipo, todo mundo tem uma lista de afazeres. Mas quantas pessoas têm uma lista de ser? Tipo, você sabe para quem está sendo chamado a se tornar? E eu sempre penso, sabe? Em todo grande filme ou livro, há essa jornada do herói. É como se eles não alcançassem o objetivo como a versão de quem começaram. Eles alcançam o objetivo como a versão de quem tiveram que se tornar para alcançá-lo. E isso foi, quero dizer, na minha própria jornada, na minha própria vida. Como eu sabia que se eu tivesse esse grande sonho, eu teria que me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Então, sabendo que se eu quiser viver em uma, digamos, melhor realidade diferente, então eu vou ter que me tornar uma versão diferente de mim mesmo. E eu acho que isso pode ser confuso se você não sabe quem é essa versão de si mesmo. Mas eu gosto de me sentar, quero dizer, eu sempre levo as pessoas que eu treino. E até eu mesmo, por meio de uma prática onde eu visualizo essa versão de mim que tem tudo. Tipo, quem é essa versão de você que tem tudo? Quais são os hábitos deles? Como é a energia deles? Como é a mentalidade deles? Como eles se comportam? O que fazem todos os dias? Quais são as crenças deles, sabe? E acho que uma vez que você esclareça isso, fica muito mais fácil agir como essa versão de você mesmo. Então sim, acho que só fica mais difícil se você não tiver essa imagem super clara. O que é então que faz as pessoas voltarem aos seus padrões e modos de ser familiares, em vez de se transformarem totalmente na nova e maior identidade que tem a direção da versão que querem ser? Quando você viveu por mais de 20 anos ou 30 anos com uma identidade antiga? Sim. Então eu acho que há meio que dois componentes nisso, que é literalmente só identificar-se como alguém diferente, como adotar esse rótulo, e muitas vezes isso pode parecer uma mentira, certo? É uma mentira até que não seja. Exatamente. E eu tinha um cliente que eu acompanhava e ele lutava contra esse hábito a toda a vida, e eu disse a ele, tipo, ele disse algo como: "Não sei por que continuo voltando a isso." E eu respondi: "Você tem essa história a qual sempre recorre. Então seu cérebro está apenas confirmando a história e a crença que você já tem." Então eu disse: "Conte uma história diferente." E ele voltou 2 semanas depois e já tinha passado por toda essa transformação. E disse: "Eu só fui falar com meu amigo." E eu respondi: "Eu não sou mais esse tipo de pessoa." E ele disse: "Meu amigo riu de mim, mas isso aqui é verdade." Então acho que esse é um dos componentes disso. Mas então há o outro componente que são coisas que são âncoras de identidade. Coisas como hábitos, seu ambiente, as pessoas ao seu redor, até mesmo os alimentos que você come. Quero dizer, o cérebro é uma máquina de associação, então ele está sempre fazendo associações ou conexões com tudo, especialmente em um ambiente. Por isso, quero dizer, mudar é uma maneira maluca de melhorar na vida, porque você está tirando seu cérebro de um ambiente e colocando em um novo, onde não há associações anteriores. Não há uma identidade antiga. Então, meio que seu cérebro tem que construir essa nova visão de quem você é nesse novo espaço. E sabe, o ambiente é muito importante para isso. E as pessoas ao seu redor são muito importantes para isso. Mas também seus hábitos e seus comportamentos. Seus comportamentos também são âncoras de identidade. E então, você sabe, se você está tentando mudar sua identidade para alguém que você sabe, gosta de ir à academia e se exercitar frequentemente, você também precisa agir assim, certo? Você também tem que cumprir sua palavra, o que é muito importante. Bem, eu sempre digo, sabe, em que você confia. Tipo, se alguém viesse até você todo santo dia e dissesse: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nunca fizesse. Tipo, em que você acreditaria? Nas ações ou nas palavras? Sim. A gente confia nas Sim, ações das sim. pessoas. E é como se você não sentisse. Você não. Você não conseguiria confiar nelas. E com o seu cérebro não é diferente. Quando você fica fazendo afirmações ou visualizações o tempo todo,
E você pode fazer isso o dia inteiro. Mas você não está agindo Mas sobre se você isso. não agir sobre isso, então o que você acha que seu cérebro vai acreditar? Você provavelmente também vai se sentir uma fraude. Isso vai afetar sua identidade, não é? Se você diz, eu vou fazer isso, mas na realidade não cumpre, o que acontece com seu cérebro ou seu sistema nervoso quando você quebra sua própria palavra constantemente? Você perde a confiança em si mesmo e também isso desregula muito o seu sistema nervoso. Eu sempre digo, disciplina é regulação do sistema nervoso. E isso é porque, voltando a este exemplo, você realmente não seria capaz de confiar em alguém que sempre diz uma coisa e faz outra. Na verdade, você provavelmente estaria sempre alerta perto dessas pessoas. Você não... Constantemente, checando as costas o tempo E todo. quando você sempre diz que vai fazer uma coisa e não faz, seu cérebro fica confuso. E isso desregula. Isso é, Você se sente inseguro em seu próprio corpo porque não pode confiar em si mesmo. E quando seu sistema nervoso está desregulado, bem, essa é a energia fluindo, é a energia que você está emitindo. E outras pessoas podem sentir o estado do seu sistema nervoso. O ambiente pode sentir isso, tudo ao seu redor pode sentir isso. Essa é a energia emitida, e então, você não está manifestando a vida que deseja a partir desse estado. Não está. Bem, está drenando sua energia e está se esgotando. Seu sistema nervoso está enfraquecendo. Sua saúde está enfraquecendo. Não está vibrando e emitindo a energia no nível mais alto que poderia. Acho que é importante. E ouçam, todos nós vamos cometer erros. E nunca seremos perfeitos. 100% em integridade com nossa palavra o tempo todo. Vamos cometer erros. Mas se você puder, quanto mais consistente você for, mais fortalecido também estará. Algo que você mencionou várias vezes até agora é identidade. O que é uma incompatibilidade de identidade? Como alguém sabe que essa é a verdadeira razão pela qual seus objetivos, seu relacionamento ou sucesso não continuam desmoronando, não importa o que tentem? Acho que a maneira de descobrir se você tem algo é fazendo essa pergunta sobre o que quer. Seja o relacionamento, o trabalho, quem é a versão de mim que tem isso, e esclarecer bem isso. E então perguntar a si mesmo: ok, estou alinhado com isso ou estou desalinhado com isso? Eu acho que é justo notar, porém, que sempre haverá uma lacuna. Mas eu acho que essa lacuna é linda, porque isso, você sabe, o trabalho nunca está concluído. Mas isso significa que sempre há mais para se tornar, e sempre há mais para crescer. E eu acho isso bonito. E acho que ter a habilidade de identificar onde está essa lacuna meio que te move de sentir, estou preso e não sei o que fazer a seguir, né? Eu sei exatamente o que preciso fazer a seguir. E isso é empoderador. Então não é sobre rotular. Aqui é onde estou desalinhado com minha versão de mim que tem tudo. E é por isso que não estou conseguindo. É como não. É ok, legal. Agora eu tenho clareza. Eu sei exatamente o que preciso fazer. Então eu acho que isso é aquele descompasso de identidade. E se alguém está, você sabe, realmente querendo alcançar algo, fazer algo, e eles se encontram apenas voltando aos velhos padrões. Quero dizer, eles podem checar com eles mesmos e ser ok, onde você sabe onde estou agindo fora de alinhamento. Talvez minhas crenças, meus hábitos, minhas rotinas. Talvez, você sabe, até meus padrões de pensamento. Ou pode ser tão simples quanto apenas o rótulo que estou usando para me identificar. Qual é o rótulo que estou usando? Quando comecei o processo de escrever meu livro, eu tinha aquilo. Quero dizer, nós. E acho que é um ótimo ponto dizer que ninguém é 100% perfeito o tempo todo. No início, eu estava apenas protelando escrever. Eu sentava e pensava, talvez eu pudesse gravar um vídeo. Sim. Talvez eu pudesse gravar isso. Ou aquela louça precisa ser lavada. Eu poderia fazer isso em vez disso. Eu pensava, por que estou adiando isso? Eu sei que eu realmente quero isso, mas não estou, fazendo isso. E finalmente, meio que sentei comigo mesmo e pensei, é parte da minha identidade ser um criador de conteúdo. Isso faz parte de quem eu sou agora. Eu estou fazendo isso há tanto tempo, então é muito normal e familiar para mim sair e fazer isso. É simplesmente parte de quem eu sou. É como talvez ser um escritor precise ser apenas uma parte de quem eu sou. E escrever. Então eu literalmente decidi que sou um escritor agora. Isso é quem eu sou. E quando decidi isso, fiquei ok, o que um escritor faz? Bem, eles escrevem. Escrevem frequentemente, seja por 30 minutos ou horas. E mudar minha identidade de uma maneira tão simples, apenas escolhendo me identificar assim, e depois me perguntando, ok, bem, o que essa versão de mim faz? Bem, ela escreve. E acho que, sem saber como isso funciona, venho fazendo isso há muito tempo. Porque quando eu estava na faculdade, passava semanas me divertindo muito. Eu me divertia muito com meus amigos, saindo, curtindo com eles. Aí, chegava a época de provas, e eu tinha 1 ou 2 semanas seguidas de várias provas. Eu pensava, é hora de ser a Emily responsável. Emily responsável. E era exatamente isso que eu fazia. E de repente, a responsável Emily diz não aos planos. Ela está ficando em casa.
Ela está estudando a noite toda. E isso realmente funcionou pra mim. Isso é o que eu faço. Você assume essa identidade diferente. Sim. E então, você a incorpora. E cria limites para não sair, não ir a festas ou não se distrair. Sim. Você se transforma nessa identidade. Isso é interessante. Eu já ouvi você dizer isso antes. Você disse que não atraímos o que queremos, atraímos o que nosso cérebro está programado para. Então, antes que alguém possa manifestar a mudança que deseja em sua vida, o que precisa mudar primeiro no nível da identidade? No nível de identidade, eu acho, quero dizer, tudo que a categoria que mencionamos até agora. Os rótulos, hábitos, crenças, pensamentos, energia. Então eu acho que tudo isso, mas acho que um grande componente do porquê eu digo isso é que não atraímos o que queremos, atraímos o que nosso cérebro está programado pra. É mais profundo do que apenas identidade. Acho que também é a nossa programação, porque você sabe, à medida que crescemos, quando nascemos, nosso cérebro é uma esponja. Nascemos com o maior número de conexões que teremos no cérebro. E então, à medida que aprendemos e crescemos, nosso cérebro começa a, podar essas conexões. E os caminhos que restam são nossa programação ou nosso condicionamento. E eu adoro este estudo que fizeram com os gatinhos, onde pegaram esses gatinhos recém-nascidos e os criaram em completa escuridão, exceto por algumas horas por dia, quando colocavam um grupo, ou os colocavam individualmente em cilindros pintados com apenas listras pretas e brancas horizontais, ou apenas listras pretas e brancas verticais. E depois, após o período crítico de desenvolvimento, eles colocaram esses gatinhos em um ambiente normal. Por exemplo, os gatinhos que foram criados apenas para ver as listras horizontais preto e branco, eles teriam uma barra vertical, e eles agitariam na frente desses gatinhos. Eles não reagiriam a isso. E então acho que isso é tão, verdadeiro pra nós em nossas vidas. E pra muitas pessoas, é como se as coisas que queremos muitas vezes estão, por aí. Como as oportunidades estão lá, mas nossos cérebros não estão programados pra percebê-las. E eu lembro quando aprendi sobre aquele estudo dos gatinhos, eu fiquei caramba, onde sou um gatinho na minha própria vida? E todos nós somos filhotes nas nossas próprias vidas. Onde você está agora? Sinceramente, sinto que alcancei esse próximo nível. Sinto que completei um ciclo. Quer dizer só de estar aqui, mas também por ter terminado de escrever meu livro. Bem, minha plataforma cresceu tremendamente. Tenho um negócio muito bem sucedido. Estou no relacionamento dos meus sonhos, dirijo o carro dos meus sonhos. Comprei a casa dos meus sonhos. Tenho todas as coisas e então percebi meio que, ok, ótimo. Mas e agora? Porque alegria, quero dizer, felicidade, pra mim, um dos meus valores é crescimento. E então não é tudo sobre o que eu tenho. É sobre sentir que estou crescendo como pessoa, em outras áreas da minha vida. E acho que meu próximo nível é, ok, é hora de escrever algumas novas crenças. Porque anos atrás, quando decidi que essa era a jornada que eu queria seguir, eu era uma mulher louca. Nas minhas, afirmações, com minha visualização, com apenas a forma como eu me portava. E muito rigorosa sobre a energia das pessoas que mantenho ao meu redor e todas essas coisas. E posso dizer com confiança agora, que tenho quase certeza de que tudo o que escrevi se tornou realidade. Então agora, tô meio que pensando, ok, bem, o que eu quero escrever a seguir? O que é? Ok. Acho que agora eu sou o gatinho e meu programa é a vida que estou vivendo atualmente. E sei que prevejo níveis ainda maiores pra mim. E agora é hora de meio que incorporar algumas novas listras pra ver. Isso é legal. Então é aí que eu sou o gatinho. Se você pudesse voltar, 3 anos atrás, para a versão de Emily que você era 3 anos atrás, qual é um sistema de crenças que você teve que arrancar completamente do seu cérebro para tornar essa vida possível? Acho que ser realista e lógico. Esse é provavelmente o sistema de crenças Esse era o sistema de crenças que você tinha? que eu tive que arrancar? Sim, Isso sim. Então cresci em um ambiente muito, paz na área de finanças, estrutura muito lógica e matemática. Mas também, na minha própria vida e sistemas de crenças, eu sempre gostei de matemática, ciência e as pessoas ao meu redor também. Era tudo muito lógico e racional. Então, meio que tive que treinar intencionalmente minha mente para o fato de que coisas podem acontecer que estão além da minha imaginação e que eu não tenho ideia do que vai acontecer hoje. E acho que a primeira vez que eu vi isso foi de Wayne Dyer, mas ele diz, ninguém sabe o suficiente para ser pessimista. Não fazemos ideia do que vai acontecer. E tem dias em que estou dirigindo para a academia de manhã e penso, tenho tanto para fazer hoje, vou fazer isso, aquilo outro. E então eu faço uma pausa e me lembro. Espera, eu não faço ideia do que vai acontecer hoje. Por que estou pensando que sei como o dia vai ser? Eu realmente não sei como o dia vai ser. Pelo que eu sei, alguma bênção ou oportunidade inesperada pode surgir. Eu realmente não sei.
E no dia específico que estou lembrando, foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, umas horas depois, estou em uma reunião e recebo, tipo, uma notícia incrível, que faz, tipo, o meu mês. Então são pequenos momentos, assim, que eu tive que me abrir. Então eu acho que pra mim é meio que ter isso. Sinceramente, eu não costumava acreditar. Quero dizer, eu era o oposto do que acredito agora. Sério? Eu tinha um amigo no último ano do ensino médio, e ele sempre dizia: você pode fazer qualquer coisa que decidir. Você fica tipo, cala a Eu boca. ficaria brava. Não, eu realmente ficaria brava e diria: não diga isso não é verdade. Uau. Eu estava tão. Eu tive muito condicionamento. Quero dizer, eu cresci, tipo, com tantos tipos doenças mentais e físicas diferentes, e você sabe, médicos simplesmente não sabendo o que há de errado comigo. E então eu tinha todos esses motivos pra simplesmente acreditar que a vida era uma droga, e que você não tem controle sobre sua vida, e que não pode criar a vida que deseja. E esse era realmente o estado de espírito que eu tinha. E havia muitas crenças que eu tive que reprogramar. Sim. Sério? Tipo, sobre escassez também. E, tipo, viver em abundância e, tipo, ganhar dinheiro. Eu tinha muitas crenças limitantes sobre dinheiro. E tive que meio que internalizar a ideia de que existem infinitas maneiras de se ganhar dinheiro. E realmente internalizar isso em todas as áreas da minha vida, honestamente. Eu já falei com você sobre o meu relacionamento antes, e isso também foi algo importante que precisei reprogramar. Então eu era muito insegura em várias áreas da minha vida. E quando identifiquei, tipo, ok, essas são as coisas que eu quero, pensei, ok, quais são as minhas crenças limitantes em relação a isso? E aí, sabe, eu meio que tenho um processo para superar essas crenças limitantes. E um deles é procurar evidências do oposto. Muitas vezes pensamos que nossas crenças são objetivamente verdadeiras. E eu, tipo, procuro evidências do contrário, sabe? Existem muitas pessoas para as quais as oportunidades simplesmente aparecem. O dinheiro simplesmente chega até elas. Elas são abundantes. Não é tão difícil para elas. E, acho que procurar evidências do contrário e reconhecer, tipo, ok, isso pode ser verdade com base na minha experiência passada. Mas não é verdade objetivamente. E isso apenas te abre um pouco para pensar, ok, talvez eu pudesse mudar um pouco aqui. E estar aberto a isso, eu acho, é a coisa mais importante. E então, sabe, começar devagar, com pequenos ajustes. E eu me lembro que eu começava com coisas bem pequenas. Tipo, eu vou ver uma pena hoje. Coisas simples Sim. pra fortalecer essa crença de, nossa, eu vi aquela pena. Tá bom, talvez isso funcione. E então, você sabe, dinheiro pode vir pra mim de maneiras esperadas e inesperadas. E então estou passeando com meu cachorro. E há uma nota de $20. Eu estou tipo, uau, isso é louco, porque eu acabei de escrever isso. Então só pequenas coisas assim foram meio que os primeiros passos pra me mostrar. Ok. Talvez isso funcione. Então isso me permitiu crescer em coisas maiores. Você diria então que viveu mais com uma mentalidade de vítima ou de escassez durante a maior parte da sua vida? Com Sério? certeza. Sim, com certeza. Isso te surpreende? Não, quer dizer, é que com o conteúdo que você criou, não parece. Sabe, parece que você sempre teve essa mentalidade. Mas você diria que cresceu mais como vítima. Talvez você não tenha identificado isso como sou uma vítima. Mas você viveu com essa linguagem, esse sistema de crenças. Tipo, não, a vida é mais difícil. Não, eu fiquei doente. Não, o dinheiro não vem facilmente pra mim. Mas você disse essas coisas que se identificavam como uma vítima, certo? 100%. Eu não sabia o que era uma mentalidade de vítima na época, mas esse era absolutamente o estado de espírito que eu tinha. Então você estava vivendo em vitimização e escassez, certo? Sim, claro. Por que você acha que seu sistema de crenças foi construído dessa forma? Para pensar que a vida era difícil, ou que a vida era escassa, ou que não havia abundância? Por que você acha que você, seu cérebro e seu sistema nervoso acreditaram nisso? A forma como eu cresci e, sim, quero dizer, minhas próprias doenças. E então também, você sabe, membros da família próximos crescendo, tipo, ficando doentes e se tornando deficientes desde uma idade jovem, tipo, muito jovens. Eu era apenas uma criança. E então ver isso ao meu redor, e então isso também sendo minha própria experiência pessoal, fui diagnosticado com, tipo, eu tive depressão clínica. Em um momento eu nem queria viver. E então, tipo, ansiedade. Quero dizer, fui diagnosticado com TDAH. Então eu tinha, tipo, desequilíbrios hormonais e problemas de saúde física que estavam profundamente enraizados em mim. E em um ponto eu estava entrando e saindo de consultórios médicos a cada 2 semanas fazendo exames de sangue, porque eles não sabiam o que havia de errado comigo. Então foi isso. Foi exatamente isso, tipo, o que há de errado comigo. Tipo, eu não sei o que há de errado comigo. Sério? E então eu acho que realmente, quero dizer, eu fui pra faculdade como um estudante de biologia. Eu não comecei, tipo, a seguir a neurociência. Isso foi antes da neurociência ser uma coisa popular. Eu sinto que agora é muito popular. Mas na época, tipo, quando eu mudei minha especialização pra isso, eu nem sabia direito o que era. Então fui como estudante de biologia. E meio que ia fazer pré-medicina só porque vi médicos não conseguirem ajudar as pessoas que eu amava. E vi médicos não conseguirem realmente me ajudar. Tipo, e então eu quis ser capaz de ajudar as pessoas de uma forma que ninguém poderia me ajudar.
e as pessoas que eu amava, e é por isso que inicialmente fiz pré-medicina. E odiei. Eu simplesmente odiava biologia. Eu odiava estudar. Fotossíntese e o ciclo de Krebs não eram a minha praia. E eu realmente fui até alguém que eu conhecia na organização de pré-saúde em que eu tava e contei a eles minha situação. E eles disseram: bem, por que você não tenta neurociência? E isso me pareceu legal. Literalmente só pareceu legal. Então mudei minha graduação pra isso, fiz a primeira aula, tirei 100 no primeiro exame e meu professor veio falar comigo e disse: parabéns, você não poderia ter ido melhor. E eu respondi de volta e disse: eu amo isso. Me levem pra um laboratório. E foi assim que comecei a pesquisar muito cedo, trabalhando em laboratório, estudando aprendizado e memória, a percepção do tempo e fazendo escaneamento cerebral, ressonância magnética funcional. Aprender sobre o cérebro e a neuroplasticidade me deu uma esperança de mudança que eu nem sabia que era possível. Sabe, na minha experiência foi: isto é o que está errado com você. Este é o seu diagnóstico. É uma pena, mas você vai ter que lidar com isso. Pelo resto da sua vida. Sim. E eu nunca tinha ouvido alguém me dizer: seu cérebro é mutável. Tipo, você pode mudar a estrutura e sabe. Eu ainda tenho TDAH com certeza, mas não luto com todas as coisas com as quais eu costumava lutar. E agora sou capaz de, sabe, direcionar meu foco e sustentá-lo. E eu entendo como meu cérebro e sistema nervoso funcionam para que eu realmente possa usar esse conhecimento a meu favor. E assim, eu acho que só aprender sobre o cérebro me deixou tão apaixonado. Mas é isso. Sabe quando você diz que nunca poderia perceber pelo seu conteúdo? Acho que é por isso que sou tão apaixonada por compartilhar tudo isso nas redes sociais e com todos que irão ouvir. Porque pelo menos antigamente, não era conhecimento popular que, ei, sim, isso pode ser algo com que você está lutando. Mas você tem o poder de mudar. E ninguém nunca me disse isso. E se alguém tivesse me dito isso antes, talvez eu não tivesse lutado por tanto tempo. Mas tudo que eu falo online aqui nas redes sociais é tudo que eu fiz pessoalmente para mudar minha vida. Isso é interessante. Então você estava compartilhando antes que, tipo, seus sistemas de crença mudaram também em torno de sua percepção de fé. Deus. Você disse que cresceu na igreja, depois se Sim. tornou ateia, e agora você é espiritualista. Então, como essas crenças sobre Deus mudaram e evoluíram, e qual sistema de crença apoia você em se tornar a melhor versão de si mesmo? O sistema de crenças que me apoia em me tornar a melhor versão de mim mesmo é, eu acho, uma combinação de crença em mim mesmo e nas minhas capacidades e no poder da minha mente, que construí ao longo do tempo. Através da prática e daquelas pequenas repetições de apenas mostrar a mim mesmo: ei, você pode fazer isso, escrever coisas e depois ir e fazer isso e provar que estou certa. E eu acho que também a minha espiritualidade tem sido enorme. Eu não sei se teria sido capaz de, você sabe, manifestar a vida que quero sem essa crença de que existe, você sabe, um poder ou energia superior que conecta todas as coisas, que flui através de mim, que posso canalizar, que posso invocar. Para mim, isso se desenvolveu provavelmente no final da graduação. Comecei a estudar neurociência e então, você sabe, o poder da mente, o cérebro, tudo isso, e meio que comecei a meditar e me abrir para isso. Eu me lembro de quando realmente comecei meu doutorado, quando me mudei para o Arizona. Não conhecia ninguém lá. E eu tinha notas adesivas que diziam confiança e entrega por todo lado, como nas maçanetas das portas, Uau! nos espelhos, em todos os lugares, porque eu simplesmente não tinha ideia do que ia acontecer. E era apenas uma coisa tão incerta e desconhecida na qual eu estava entrando. Mas foi essa crença no poder superior em que eu acredito que, eu não sei, eu acho que minha opinião pessoal sobre isso é apenas que você pode usar qualquer palavra que quiser para descrevê-lo. Eu não acho que isso realmente importe. Tipo, o que importa é que você acredite em algo. E honestamente a palavra nem importa. É tipo Deus, o universo, a consciência coletiva, energia, o divino. Eu gosto de divino pessoalmente. Mas sim, eu acho que esse sistema de crenças realmente tem sido um grande fator para chegar onde estou hoje. Eu presumo que você cresceu acreditando em Deus, mas então você disse que era ateia. Quanto tempo você foi ateia? Eu não sei se algum dia realmente acreditei em Deus enquanto crescia. Tipo, eu era uma criança pequena. Eu fui para uma escola católica. Quando penso naqueles tempos, era realmente apenas fazer o que me Claro. mandavam. Então eu não sei se algum dia realmente Ok. tive essa crença. Era meio que só praticar a tradição. Quando você disse, eu não acredito em Deus, ou eu sou ateia e não tenho certeza. Isso provavelmente foi uma coisa quando eu estava no ensino médio. Certamente eu simplesmente não pensava nisso na escola secundária. Eu me mudei com minha família para o outro lado do país, parei de ir à escola católica, então isso foi, você sabe, a primeira coisa que aconteceu, e então, estava no ensino médio quando fui diagnosticado com depressão. Tipo, eu realmente não queria viver.
E em um ponto, tentei não viver. E então eu acho que nesse ponto, era apenas uma combinação de depressão que realmente me fez ser uma ateia. Tipo, a vida é uma droga. Tipo, não há, você sabe. Quero dizer, e tudo mais, eu estava lutando em tantas áreas diferentes da minha vida que eu já mencionei isso antes, que minha mentalidade era se Deus é real. Então Deus deve ser mal, porque como Deus poderia fazer isso? E essa era a minha mentalidade. E agora eu não tenho mais essa mentalidade. Tipo, eu tenho uma mentalidade completamente diferente. Mas essa era a mentalidade com a qual eu comecei. Porque a mentalidade mudou para não pensar, você sabe, se algo ruim está acontecendo comigo ou com alguém que amo, então Deus não existe, ou Deus é mau, ou algo assim. O que mudou para você pensar de forma diferente? Eu acho que é exatamente o que você mencionou antes. Eu saí dessa mentalidade de vítima e percebi que talvez as coisas não aconteçam com você. Talvez elas aconteçam por você. E eu estou completamente grato por tudo que passei, porque eu não seria capaz de ajudar as pessoas da maneira que estou ajudando agora. Bem, muitas coisas, como tudo como meu programa que eu tenho é como eu ajudo pessoas a reprogramar seus hábitos. Eu ajudo pessoas com sua identidade, com suas crenças, com foco, aprendizado, memória, estresse, ansiedade. E a razão pela qual eu tenho tanto desse tipo específico de conhecimento é porque todas essas são coisas com as quais eu pessoalmente lutei. E usei os meus diplomas de neurociência e minha compreensão de como o cérebro funciona e minha espiritualidade para mudar minha própria vida em todas essas áreas diferentes. E agora posso pegar tudo isso e dar para outras pessoas. E eu não conseguiria fazer isso se não tivesse passado por todas essas coisas. E então, eu acho que foi realmente essa mudança de mentalidade de vítima e percebendo, quero dizer, também se desenvolvendo em você sabe. Eu diria que uma vez que tomei consciência da espiritualidade, nem acho que sabia que era uma coisa até mais tarde na vida e percebendo, ei, talvez minha alma tenha se inscrito para isso, e talvez eu tenha me inscrito para isso antes de vir, e talvez este fosse o currículo, e acredito absolutamente que foi o currículo para mim. E se fosse Deus dizendo, isto é tudo que você precisa superar para se tornar a melhor versão de si mesmo e impactar outras pessoas? Com certeza. E acredito que não poderia ter essa mentalidade naquela época. Caso contrário, não teria conseguido superar essa mentalidade para chegar onde estou agora, ajudando outras pessoas a passar por isso. Então eu tinha que ter aquela mentalidade de, sabe, Deus é mau e a vida é uma droga e você simplesmente não pode controlar o que acontece com você. Tipo, a vida, você é apenas uma folha ao vento. O que acontece, acontece, sabe? Bom, eu tive que ter essa mentalidade em um ponto para chegar a este ponto. Interessante. Não é fascinante? Quando você Sim. percebeu que talvez aquele fosse o currículo para se tornar quem você é agora? No final da faculdade, quando eu estava talvez no meu último ano, eu tinha esse sonho de, você sabe, eu fiz uma aula sobre a neurobiologia do vício em drogas e lemos um artigo sobre por que os tratamentos atuais não funcionam. E imediatamente, uma lâmpada acende na minha cabeça porque os tratamentos atuais, pelo menos até este ponto, não funcionaram porque eles eram Para acabar com o vício em drogas ou para o tratamento? prevenindo a recaída, a dependência de drogas. Tá bom. O motivo pelo qual eles não funcionaram foi porque estavam apenas colocando curativos nos sintomas, em vez de realmente abordar o problema E real. curando a raiz, Certo? E isso imediatamente ressoou comigo porque todas as doenças que tive e tudo com o que estava lidando eram coisas cuja causa desconhecemos. Só podemos tratar seus sintomas. E então, imediatamente nasceu dentro de mim o sonho de, vou fazer meu doutorado, vou estudar o vício em drogas, vou curar o vício em drogas e vou ganhar um prêmio Nobel. E eu não sei, quero dizer, sempre fui um pouco louco, então esse era o sonho. E então depois disso percebi que, ok, eu preciso embarcar nessa jornada e trabalhar em mim mesmo para poder chegar naquela posição, porque, obviamente, esse é um grande sonho. E se eu vou realizar isso, vou precisar ser a melhor versão de mim mesmo. E então comecei, sabe? Eu diria que comecei a meditar e fazer essas coisas mais com a mentalidade de treinando meu cérebro para foco e desenvolvendo essa prática de atenção plena. Então, tipo, me tornar consciente e apenas ser a melhor versão de mim mesmo. E então, meio que nessa jornada, abriu outra porta que talvez eu não percebesse que estava lá, e eu também conheci pessoas. Conheci 2 pessoas que se tornaram amigas muito próximas quando eu estava na graduação. E elas foram fundamentais na minha jornada de introdução à espiritualidade. Lembro-me de uma delas me dizendo para ler A Alma Livre. E eu li aquele livro, e ele ressoou bastante com o que eu estava aprendendo nas minhas aulas de neurociência. Tipo, ei, sim, é como quando você vai ao cinema e se conecta e está assistindo. É assim que o seu cérebro constrói a realidade. É assim que seu sistema visual realmente funciona. tipo, tem um filme na sua cabeça e você, tipo... Bem, você nem vê o mundo com seus olhos, certo? Seus olhos apenas captam sinais de luz, e então esses sinais de luz viajam pelo seu cérebro onde seus pensamentos, emoções,
crenças, memórias e programação são todos incorporados antes mesmo de a imagem que você vê ser construída. E então, Podemos ver a mesma imagem, mas ter uma perspectiva diferente do que estamos vendo. completamente diferente. Sim, e lembro-me de ter aprendido numa das minhas aulas de neurociência sobre como descobriram diferenças na atividade cerebral ao longo deste caminho em pessoas que têm dismorfia corporal, por exemplo. Portanto, o cérebro deles está literalmente a construir a imagem de maneira diferente. Então não é apenas algo na cabeça deles, e eles só precisam de, sabe? É como se o cérebro deles estivesse realmente a construir a imagem que vem de forma diferente. E então, tudo se conectou, e eu fiquei tipo ok, sim, este é um mundo diferente. E então essas pessoas que eu estava conhecendo, e que eram muito espirituais, e eu lembro que eles estavam realmente manifestando se mudar para o Havaí. E eles tinham imagens do Havaí espalhadas pelo apartamento. E foi mais ou menos quando fui apresentado a isso. E no começo, eu definitivamente não pensei nada sobre isso. Eu lembro que meu amigo escrevia afirmações, e eu apenas achava que era. Ok, eu não pensava nada sobre isso. Eu só ficava tipo, afirmações, que interessante. Tipo, eu não achava que elas funcionavam. Eu não os entendi. Mas depois, uma vez que entendi um pouco da neurociência por trás dessas coisas, pensei, talvez isso. E então eu realmente me lembro, sabe, quando comecei a estudar essas diferentes coisas espirituais, como as frequências solfédio surgiram. E isso é uma coisa muito popular nos espaços espirituais, que são apenas diferentes frequências de música, como 528 Hz, 432. Sim, E eu comecei a ouvir 432 para dormir, porque estudos mostraram que isso realmente pode ajudar com o sono. E lembro-me de estar deitado na cama uma noite e pensei, talvez essas frequências realmente mudem o estado do seu cérebro, e é por isso que funcionam. E literalmente, eu me sentei na cama, peguei meu telefone, entrei no Google para procurar artigos de pesquisa, os encontrei, e eles já existiam. Eu estava tipo, ei, talvez você sabe, essa coisa de espiritualidade não seja tão louca. Talvez seja que haja realmente algo nisso. E então eu acho que no começo, para mim, foi muito ver como a neurociência explicou muito das coisas que meus amigos e pessoas em livros e em vídeos no YouTube estavam falando. E no seu podcast estavam falando. E eu fiquei tipo, ei, tipo... você sabe, a neurociência pra mim era algo que eu já estava estudando. Então meio que me ajudou a fazer a espiritualidade fazer sentido. E essa foi realmente a ponte pra mim. E é por isso que eu amo fazer o que faço, unindo neurociência e espiritualidade. Porque pra mim, no começo, essa foi a ponte. Isso me permitiu superar isso e entrar nesse estado totalmente místico, onde se você me dissesse que conversou com um alienígena ao telefone ontem, eu acreditaria em você porque agora já tive tantas experiências. E na verdade, com isso sendo dito, eu também tive experiências pessoais mais ou menos ao mesmo tempo. Tipo, eu lembro que estava meditando e literalmente o topo da minha cabeça começou a queimar. Tipo, queimar. E eu não tinha ideia, tipo, do que eram os chakras ou qualquer coisa disso. E meu amigo disse, esse foi seu chakra da coroa se abrindo. Eu fiquei tipo, o quê? E eu pesquisei sobre isso. Eu pensei, talvez fosse isso. E meio que pequenas experiências assim. E então, estando em meditação, e você sabe, diferentes sinais ao ponto de ser tipo, ok, sim, eu acredito totalmente. Em todas essas coisas esotéricas agora. interessante. É engraçado. Nir Eyal esteve aqui neste programa recentemente. Ele é um pesquisador. E ele acabou de escrever um best-seller do New York Times sobre o poder da crença. E ele não acreditava em Deus antes, ou em oração. Mas então ele começou a pesquisar sobre oração. E agora ele reza, porque a pesquisa prova que você é mais saudável e mais feliz quando reza. Então ele disse, ainda não entendo 100% o porquê funciona, mas sei que funciona. E por isso eu faço, porque ajuda a minha mente. E eu acho que parece que você estava aprendendo diferentes técnicas e estratégias que te faziam sentir melhor. E você está ligando isso à espiritualidade e a outras coisas que estavam acontecendo na sua vida. E você apenas continuou nesse caminho. E você mencionou afirmações por um momento. Qual é a neurociência por trás das afirmações e elas realmente funcionam? Acho que eles podem absolutamente funcionar. Então, a neurociência por trás disso, e qualquer coisa que você repete no seu cérebro, esses caminhos se tornam mais fortes. Tipo, os neurônios que disparam juntos, se ligam juntos. Essa é a lei de Hebb. Tipo, a gente aprende isso nas nossas primeiras aulas de neurociência. É a lei de Hebb. E o que isso significa é que, sabe, neurônios que disparam juntos, ou seja, você tem neurônios que estão conectados em caminhos por todo o seu cérebro, e quando esses caminhos se acendem ou se ativam juntos toda vez que fazem isso, e quando fazem isso com frequência, eles se tornam mais fortes, e então isso pode se tornar seu jeito mais dominante de pensar e sentir. E assim, afirmações realmente funcionam para fortalecer os caminhos que representam talvez aquele pensamento ou sentimento. Ao longo do tempo, isso pode se tornar sua maneira dominante de pensar, e elas também têm mostrado ativar os centros de recompensa no cérebro e aumentar a dopamina também, então podem nos fazer sentir bem. E a dopamina, na verdade, impulsiona a neuroplasticidade também. A dopamina impulsiona o aprendizado.
Então você meio que recebe esse duplo benefício de, sabe, aumento de dopamina no momento e se sentindo bem, mas também, sabe, impulsionando a neuroplasticidade para lembrar melhor. Mas eu acho que se torna ainda mais importante que as afirmações sejam feitas da maneira certa. Eu sou perguntado o tempo todo, tipo, eu faço afirmações e tenho essas crenças limitantes surgindo. E você sabe, os meus outros pensamentos aparecem. E eles dizem, mas isso não é verdade, ou está errado. E se isso estiver acontecendo, então pode estar realmente trabalhando contra você. E eu realmente tive pessoas que eu sou coach. Eu lembro que tive uma pessoa, isso aconteceu com ele, onde ele praticava afirmações, elas simplesmente não funcionavam pra ele. Tipo, elas simplesmente não faziam ele se sentir bem. Ele simplesmente não acreditava nelas. Mas você sabe, ele realmente desbloqueou algo onde ele começou a... Ele consertou este velho jet ski e começou a sair no pequeno lago, ou algo assim. Ou no lago ao lado da casa dele todas as manhãs. E ele ouvia minhas afirmações em um alto-falante no jet ski dele. E descobriu que elas se tornaram, de repente, muito mais plausíveis. E nós realmente, quero dizer, a resistência diminui em nossa mente lógica quando estamos avançando, como movimento para frente. Por isso, caminhar é tão útil para processar informações. Então foi assim que eu comecei. Eu saía todas as manhãs para caminhar e ouvir afirmações nos meus fones de ouvido enquanto caminhava. E isso pode realmente diminuir a resistência a absorver essas afirmações. Mas então, também acho que ele desbloqueou outro componente, que era que ele já estava aumentando a dopamina ao andar de jet ski, certo? Sim, claro. Sim. Tipo, ele estava se divertindo. Mas também, né, é muito mais fácil acreditar no bem quando você está se divertindo. Sim. Certo. Toca. Exatamente. E brincar é muito bom para o seu cérebro. É por isso que sempre digo, tipo, ativar sua fantasia é um truque Sim. cerebral de nível profissional e fazer tudo com diversão. E isso é algo que faço o tempo todo, especialmente quando estava escrevendo meu livro, onde eu pensava, como posso tornar isso mais divertido? Porque isso torna muito mais fácil. Começar... Muito mais fácil. Então sim, eu acho que também, você sabe, é aí que dançar e fazer as afirmações ou ouvir. Tem uma faixa no YouTube que eu realmente gosto e é como uma música com um ritmo divertido, mas é tipo engraçada, é hilário, acho que é do Sim, Bob Baker. exatamente. E é um ritmo divertido. É tipo dum da dum 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 da dum. É simplesmente hilário e é difícil levar a sério, mas esse é o ponto. E as afirmações, de repente, ficam divertidas e se tornam muito mais fáceis de absorver. Quais são as melhores afirmações que uma pessoa pode dizer a si mesma todas as manhãs? Acho que isso depende de quem você está tentando se tornar. Acho que as melhores afirmações são aquelas que você escreve pra si mesmo, dependendo exatamente do que você está trabalhando. Quais eram as afirmações que você ouvia quando fazia isso? Afirmações de que sou o criador. Eram faixas em... Basicamente, é engraçado. Isso tudo está se completando agora, mas essas foram afirmações que eu não percebi na época, que te tiram da mentalidade de vítima. Então eram afirmações como, eu sou o criador da minha vida. Eu tenho o poder de mudar e escolher e criar a vida que eu quero. E assim, sim, eu estava saindo da mentalidade de vítima. Eram mais autoafirmações. Tipo, eu Sim. sou capaz de fazer isso. Eu sou. Eu sou. Então, eu sou o criador da minha vida. E sim, essas eram as afirmações que realmente mudaram. E eu, na verdade, eu tenho uma playlist de afirmações no meu YouTube e literalmente a tornei pública pra, todos, pra qualquer pessoa, porque esses são todos os vídeos que eu assisti quando comecei. E todos esses vídeos, eu sou o criador, estão lá. Legal. Sim, e nunca foi feito pra mais ninguém, certo? Quando eu Sim, fiz, foi claro. pra mim. E agora eu apenas tornei isso público, então, Isso é funcionou ótimo. pra mim. Mas sim, então eram afirmações do eu sou o criador. E realmente apenas me permitindo acreditar que eu poderia criar a vida que eu quero. E então, depois disso, tornou-se, ok, eu tenho crenças limitantes em relação ao dinheiro. Eu acho que é escasso e que é difícil e que... Porque eu cresci ouvindo. Dinheiro não cresce em árvores, sabe? Isso é uma crença limitante se você acreditar nisso. E eu comecei como, dinheiro cresce em árvores, dinheiro pode vir pra mim de maneiras inesperadas. Então você sabe, esse era um objetivo que eu tinha. Então comecei a reescrever minhas crenças sobre isso. Quanto da nossa luta atual na vida é realmente uma verdade física ou um fato? Versus quanto disso é apenas uma percepção mal conectada em nossos cérebros. Não sei se conseguiria quantificar isso, mas estudos mostram, não me lembro o número exato de segundos, mas são segundos, que quando temos uma resposta emocional a algo, seja positiva ou negativa, essa representação química da emoção só existe em nosso cérebro por segundos, tipo menos de 1 minuto, ou talvez 90 segundos ou algo assim. E qualquer coisa depois disso é nós reforçarmos esse sentimento com nossos pensamentos. É realmente muito interessante quando você pensa sobre isso dessa forma. E, novamente, todos nós ficamos presos nas emoções por mais tempo. Então, mas eu acho que, sabe? Eu lembro que eu ouvi o ditado que a vida é 10% o que acontece com você, 90% o que você faz sobre isso.
E depois de aprender isso, eu fiquei tipo, ok, sim, as coisas vão acontecer. As coisas acontecem com todo mundo. Todo mundo, mesmo as pessoas super bem-sucedidas que vemos. E, tipo, as pessoas que assumimos, eles tiveram tudo fácil. Tipo, a vida é difícil pra todos. Tipo, a vida não é fácil pra ninguém. Mas eu acho que o que torna isso, digamos, mais fácil é ter essa mentalidade e essa crença em si mesmo. E também essa fé no que quer que você acredite. Crença em si mesmo e crença no divino, no Criador. Porque quando você tem essa crença, isso, eu quero dizer, isso reduz o estresse e o cortisol, certo? E você tem essa autoconfiança de que, ok, tipo, eu posso superar isso. Então, mesmo quando as coisas são ruins e as coisas acontecem, é tipo, tudo bem. E eu me lembro quando estava estudando a diferença entre, tipo, mentalidades otimistas e pessimistas. É tipo, coisas ruins. Tipo, entre aspas, coisas ruins acontecem com todo mundo. Mas um otimista não deixa que isso tipo, não leva uma situação ruim e aplica a toda a sua vida. E quer dizer aplicá-la a todo o seu mundo, enquanto um pessimista pode, você sabe, tropeçar em um fio e pensar, sou tão desajeitado. Tipo, isso acontece sempre comigo. Tipo, você sabe, coisinhas assim. Você pega uma situação e aplica a tudo, enquanto um otimista pode simplesmente pensar, ok, isso aconteceu, mas não significa que vai acontecer de novo. E com a sua experiência no estudo da neurociência, você pode explicar então a lei da atração neurologicamente? Sim, pra mim, a lei da atração realmente é que você não consegue o que quer. Você consegue o que seu cérebro está programado. Você recebe o que é, certo? Você recebe o que é. De uma perspectiva de sistema nervoso e de programação, quero dizer apenas. Eu lembro de aprender sobre, você sabe, apenas a maneira como os neurônios funcionam, certo? E os neurônios disparam e se comunicam entre si usando impulsos elétricos. Eu lembro que tive que fazer física com cálculo, na verdade, na faculdade para entender isso, e foi tão irritante. Mas a corrente, quando a corrente passa por um fio, uma força magnética, eletromagnética, é criada perpendicularmente a esse fio. E nosso sistema nervoso é um monte de fios. E assim a corrente está fluindo por nós o tempo todo. E absolutamente há um campo magnético criado perpendicularmente a esse fluxo de energia, certo? E então é isso. E essa energia ela é sentida. Acho que nós temos isso. Tipo, sabemos cientificamente agora que sistemas nervosos corregulam. Tipo, é por isso que se você está ao lado de alguém que de repente fica super ansioso, você sente isso. E então, se podemos sentir os sistemas nervosos de outras pessoas, você não acha que o universo pode sentir seu sistema nervoso? Obviamente, não podemos mostrar isso, tipo, sim, o universo sentiu nosso sistema nervoso. Mas quero dizer, eu posso extrapolar isso e acreditar nisso por mim mesmo. Mas então há também o outro componente, que é apenas que seu cérebro só pode construir sua realidade com base na programação que temos, como os gatinhos. E eu já vi isso muitas vezes. Lembro-me de que alguém veio à minha masterclass, onde falei sobre mudança de identidade e reprogramação. E ele disse que estava tentando conseguir um emprego há 2 anos. E 2 semanas após aquela aula, ele conseguiu seu emprego dos sonhos. E é tipo, nós achamos que o emprego dos sonhos simplesmente apareceu magicamente após 2 anos de procura. Ou foi que o cérebro e o sistema nervoso dele mudaram para um estado onde ele pôde realmente percebê-lo e conseguir esse emprego, certo? E então, quando penso na lei da atração, é realmente sobre mudar nosso estado interno e reprogramar nosso cérebro para que possamos perceber as coisas que desejamos e ir atrás delas também. Porque muitos de nós, inconscientemente, nos bloqueamos de nossos objetivos ou o sucesso que desejamos. Porque temos, sejam crenças limitantes ou medos subconscientes até mesmo em relação ao sucesso. E eu acho que muito da nossa procrastinação vem disso também. Quero dizer, eu me lembro de quando estava tentando começar um podcast, antes de começar, eu queria ter começado um há tanto tempo e eu ficava pensando, por que estou protelando isso? Então percebi que tinha um medo subconsciente de ser visto de uma forma mais vulnerável, porque conteúdo de forma longa é muito mais vulnerável. Tipo, estou aqui, todos podem me julgar agora ouvindo isso. Sim, não é um clipe de 1 Certo? minuto. Exatamente. Tipo, você fica muito mais vulnerável e eu não tinha me conscientizado disso, certo? Então eu não estava ciente desse medo, e isso estava me impedindo de alcançar o sucesso que eu desejava. Estava me impedindo daquilo que eu queria manifestar, que era ter um podcast. Tipo, eu quero ter um conteúdo de formato longo e bem-sucedido, e isso estava me impedindo de fazer isso por causa desse medo subconsciente, certo? E assim que identifiquei isso, eu fiquei tipo, ok, agora posso. Você sabe, me dar um pequeno abraço, ser como, vai ficar tudo bem. Tipo, está tudo bem. E então eu consegui ir e fazer isso logo depois. E foi tão fácil quanto identificar, certo? E então eu acho que quando penso na lei da atração, realmente é apenas sobre, tipo, nós não conseguimos o que queremos na vida. Nós conseguimos o que nosso cérebro está programado para. Você mencionou essa ideia de ser delirante. Ser delirante é um truque legítimo de neurociência para o sucesso, ou isso está nos prejudicando? Pessoalmente, acho que, e também falarei sobre a ciência, mas pessoalmente acredito que é um requisito.
Se você quer alcançar o inimaginável, tem que acreditar no inimaginável, certo? E o inimaginável parece realmente delirante. E lembro-me de quando comecei, certo? Tipo, eu sou criador, não parecia verdade no início? É como, o quê? Não. E então? As coisas que parecem ilusórias muitas vezes, talvez não sejam ilusórias pra alguém como você. Sabe, eu de 5 anos atrás teria achado que as coisas que você está fazendo eram ilusão, certo? Mas isso depende da pessoa. Mas só é, entre aspas, ilusão até funcionar. E eu sempre digo que tenho essa espécie de mentalidade de, sabe, ser iludido realmente é apenas viver fora da ilusão, que é a realidade do normal. E eu pessoalmente sabia que queria viver uma realidade do inimaginável, uma realidade que ninguém ao meu redor que eu já tinha visto ao meu redor estava vivendo. E se pra acreditar nisso, parecia ilusório. Absolutamente parecia tipo, o que você tá fazendo? Isso é loucura. E eu tinha pessoas ao meu redor me dizendo, isso é ilógico. Isso é loucura. Como você vai fazer isso? Estou no meu doutorado, sabe? Neurocientistas dizem, você está tomando a decisão errada. O que você está fazendo? E pessoas na minha vida pessoal também dizendo, quem te disse que você poderia fazer isso? E todos esses foram sinceramente motivadores para eu provar que eles estavam errados. Mas sim, eu acho que, sabe, ser iludido foi meio que um requisito pra mim, porque tudo que eu queria era algo que eu nunca tinha visto feito antes. Então, do ponto de vista da neurociência, certo? A dúvida é um destruidor de dopamina. A dúvida é um destruidor de dopamina. E então, se você tem dúvidas nos seus sonhos, quero dizer, você não vai ter a dopamina pra ir e se motivar a fazer a coisa que você sabe que precisa fazer. Quando me formei mais cedo no meu doutorado com o meu mestrado e me mudei para o outro lado do país, eu tinha 30 mil seguidores no Instagram. Eu não tinha razões para acreditar que agora eu teria quase 2 milhões. Acabei de fazer isso. E eu estava, iludida. Eu estava, eu vou simplesmente fazer isso. Mas foi esse nível de crença ilusória que me motivou a fazê-lo. E eu realmente lembro quando estava começando, eu tinha conhecido alguém. E essa pessoa me disse, eu sei que você vai conseguir por causa da crença que você tem. Eu sei agora que todas as pessoas de sucesso, quando você as ouve falar, o que elas têm em comum? É a crença que eles têm em si mesmos, em seus sonhos. Então eu acho que às vezes é ilusório, porque sua realidade atual não reflete pra você o que é que você está buscando. E um tipo de mentalidade que eu estive, você sabe, vivendo recentemente é, ignore a realidade, haja como se já fosse seu. E isso pode parecer ilusório para muitas pessoas, mas eu acho que é necessário, porque se você permitir que, sabe, contratempos ou suas circunstâncias atuais te desanimem ou desencorajem, então você nunca vai conseguir. E então, naqueles momentos em que as coisas não estão indo do seu jeito, e talvez você não esteja obtendo os resultados que deseja, talvez seus vídeos não estejam se tornando virais. Como? Eu tinha todos esses vídeos sem ter resultado real, e mesmo assim eu acreditava. Era louco. Olhando pra trás, eu realmente estava iludido. Mas é realmente muito importante porque acho que muitos de nós temos essa experiência onde no início enfrentamos tantos desafios. A maioria das pessoas não simplesmente explode em sucesso imediato. Muitos de nós enfrentam todos esses desafios ao longo do caminho e têm que acreditar em meio a tudo isso. E então acho que ser delirante é absolutamente um truque mental de nível profissional. Quero dizer, isso ajuda você a desbloquear o poder da crença. E a crença é uma vantagem biológica. Quero dizer, eles mostraram em estudos que melhora o desempenho, aumenta a confiança, aumenta as chances de sucesso e de conseguir o que você deseja, e também aumenta a dopamina, certo? E a dopamina te motiva a realmente ir lá e fazer isso, certo? Se eu estou aqui sentada e não acredito que vou conseguir fazer crescer a minha, por exemplo, plataforma de mídia social, ou não acredito que vou conseguir escrever um bom livro, por que meu cérebro me motivaria a ir e escrever este livro? Por que meu cérebro me motivaria a ir e fazer isso? Ele quer conservar energia, e se não houver recompensa percebida ou resultado percebido, meu cérebro não vai me motivar a ir e fazer isso. Então quero dizer, ter aquela crença ilusória de sim, vai dar certo, vai ser ótimo. E você sabe, realmente acreditando nisso de forma ilusória, certo, sem precisar de evidências, porque acho que no começo não temos evidências. E acho que é meio isso que quero dizer quando falo sobre ser ilusório, é acreditar sem evidências. E eu acho que muitas vezes no começo você pode não ter essa evidência, então é meio que necessário. Eu escrevo muito no meu trabalho que a autocrítica é o maior assassino de sonhos. E você meio que está apoiando isso. Estou curioso. Parece que a crença é necessária para se tornar a melhor versão e realizar seus sonhos. O que a neurociência diz quando você duvida de si mesmo, quando você diz coisas negativas, quando você diz, não tenho certeza se isso vai dar certo, ou você duvida que seja possível? O que a neurociência está dizendo que está acontecendo no seu cérebro e no seu corpo quando você duvida? Eu acho que há vários níveis aqui.
Quero dizer, só a primeira parte de duvidar de si mesmo, como acabei de dizer que a dúvida é um destruidor de dopamina. Então você não vai ter a dopamina para ir e fazer as coisas. Então você não vai ter a motivação para ir e fazer as coisas que você precisa fazer. Mas também gosto de dar a seguinte analogia. Imagine você andando por aí, no seu dia a dia, com alguém ao seu lado 24 horas por dia, constantemente dizendo que você não pode, constantemente dizendo: "Ah, você não vai fazer isso bem. Você vai fazer um trabalho ruim. Como seria isso?" Você estaria constantemente tenso. Você estaria sempre em alerta porque essa pessoa está constantemente te desanimando e duvidando de você. Você nunca seria capaz de relaxar. Então é isso que acontece com o seu sistema nervoso também. Você está sempre meio em alerta. Isso te desregula. Quando você está sempre... Quero dizer, realmente, são apenas pensamentos negativos em geral. Se você está sempre se criticando, se rebaixando, duvidando de si mesmo, então você sempre vai estar em um estado tenso. E isso aumenta o cortisol, o que aumenta o estresse. E eu estou... Se você está desregulado, se está muito estressado, então você verá um aumento de atividade na amígdala. E a amígdala é frequentemente associada ao medo, e realmente é como se fosse o centro do medo e do estresse no cérebro. E quando a amígdala está muito ativa, ela também sequestra sua percepção, o que eu já experienciei muitas vezes na minha vida, no passado, onde talvez eu esteja muito nervosa, talvez muito estressada, e eu saio de uma conversa pensando: eu disse tudo errado, tipo, eu não fui bem o suficiente. Sabe, o que eu fiz de errado? E as pessoas ao meu redor dizem: "Oh, não, você foi ótima." Não é ótimo. Tipo, bem, você foi incrível. Do que você está falando? E minha percepção da situação estava literalmente errada porque eu estava estressado. E minha amígdala estava escaneando minha realidade em busca de ameaças potenciais para me manter segura. Então, se estamos constantemente duvidando de nós mesmos e tendo essa mentalidade negativa, ou estamos apenas estressados em geral, então nossa amígdala vai dominar nossa percepção. E nem vamos conseguir perceber as oportunidades, ou as coisas que queremos, ou as bênçãos, ou as manifestações. Nós, literalmente, tipo, a coisa que você quer poderia entrar pela porta, mas seu cérebro está filtrando possíveis coisas que poderiam dar errado para mantê-lo seguro, porque esse é o estado em que seu sistema nervoso se encontra. E se você está sempre duvidando de si mesmo e dizendo: "Ah, tipo, não tenho certeza se isso vai dar certo", bem, seu cérebro vai filtrar razões para que isso seja verdade. Vai filtrar sua realidade para confirmar essa crença. Isso é viés de confirmação. Seu cérebro está sempre filtrando sua realidade para confirmar as crenças que você já tem. E eu lembro de aprender que você também recebe dopamina quando seu cérebro confirma uma crença que você tem. E assim, Mesmo que seja negativo, sim. mesmo que seja negativo. E então seu cérebro se reforça por ser negativo e acreditar na coisa errada. E é aí que você sabe, quando você está tipo: "Ah, eu sabia que isso ia acontecer." Como quando algo dá errado e você pensa: "Ah, eu apenas sinto que isso não vai dar certo." E então não dá. Você realmente recebe uma pequena dose de dopamina por estar certo, mesmo quando não é realmente a coisa que você quer. E então a dúvida nos afeta de tantas maneiras diferentes. Quer dizer, acho que todos nós, às vezes, temos pequenos momentos de dúvida que surgem, mas eu gosto de fazer algo chamado plano de resiliência para esses momentos e, tipo, tê-lo desenvolvido antes que aconteça. Tem um plano de resiliência para várias coisas diferentes. Mas sabe, por exemplo, gosto de fazer minhas páginas matinais todas as manhãs. Aprendi isso com o livro O Caminho do Artista. É muito útil, sou muito fã dela. Teve uma vez que mencionou algo, e isso meio que me deixou ansioso, e eu meio que parei de fazê-los por um tempo, porque eu não queria estragar um dia ruim. Eu não queria estragar um dia ruim. Eu estava tipo, eu não quero me sentir ansiosa. Tipo, eu não quero começar meu dia assim. Mas então eu meio que percebi, e até trabalhei com meu coach, que não. Você precisa apenas ter um plano de resiliência para quando esses momentos acontecerem. Tipo, o que você vai fazer? E eu decidi que vou apenas mover meu corpo. Eu vou me mexer, vou me exercitar, porque isso sempre ajuda a me recompor. Ter um plano para momentos de dúvida é importante, e eu tenho um plano de resiliência para isso. Minha amiga está no doutorado. Foi onde nos conhecemos. E ela tem sido minha maior apoiadora, maior incentivadora desde o primeiro dia. Tipo, ela me dizia que eu estaria onde estou quando eu nem acreditava que estaria aqui. E ela é simplesmente... ela é incrível. Ela é como uma irmã para mim. E nesses momentos, sabe? Muitas vezes quando eu duvido, tipo, ela é a pessoa que eu chamo, porque ela é quem me dá um tapa na cara e diz: "O que você está fazendo questionando a si mesmo?" Então, sabe, saber o que fazer e ter um plano pro que fazer quando você duvida de si mesmo, talvez sejam afirmações, talvez seja exercício e fazer coisas que te façam sentir mais confiante. Eu tenho uma espécie de coleção de coisas que faço agora. Sim. Isso é legal. Você mencionou sobre sua jornada com TDAH. Li que você não tomou nenhum medicamento e você aprendeu a reprogramar seu cérebro? Então eu comecei no início.
E depois fui para o meu doutorado e estudei dependência de drogas. Então, na verdade, eu tinha esse sonho de estudar dependência de drogas, prevenir recaídas, e realmente fui e fiz isso. Então, eu estava trabalhando em um laboratório de pesquisa, estudando dependência de drogas, tentando identificar novas maneiras de tratar e prevenir recaídas. Então, eu estava fazendo exatamente o que eu disse que queria fazer. Que sim, as pessoas diziam, Não, eu fui, e fiz exatamente isso. Enfim. Mas dito isso, quando eu estava estudando dependência química, minha especialização secundária era farmacologia médica, porque eu tinha que estudar drogas, e como elas funcionam no cérebro e no sistema nervoso. E eu só me lembro de aprender sobre como eles realmente funcionam em Drogas ou Alzheimer? estimulantes, medicamento para TDAH, Tá bom. Adderall, Vyvanse. E quando eu aprendi como eles realmente funcionam e sobre, você sabe, os efeitos colaterais são, na verdade, apenas efeitos fora do alvo, e eles são efeitos reais. Eles não são efeitos colaterais. São efeitos, eles sim, são efeitos. sim. Eles são acontecem. efeitos. Sim, sim. Eles vão E acontecer, então quando... certo? Sim. E então o objetivo de qualquer medicamento é mitigar os efeitos fora do alvo, enquanto Sim. ainda fornece, você sabe, a terapia que eles devem fornecer. Como esses medicamentos para TDAH afetam o cérebro? Existem diferentes tipos, mas o Adderall em particular é um estimulante do sistema nervoso. Ele essencialmente te coloca em estado de luta Sério? ou fuga. E você está constantemente nesse estado. E isso faz... Isso não pode ser bom, pode? Não pode ser. Certo? E então, quero dizer, é como um cortisol cronicamente elevado, norepinefrina. E quero dizer, eles saíram agora. E recentemente vi um estudo onde estão dizendo: descobrimos que você sabe. Este medicamento, na verdade, não aumenta o foco. Ele aumenta o estado de alerta, a vigília. E assim é realmente como eles funcionam, tipo, eles te deixam super alerta. E é por isso que, pelo menos na minha experiência e na experiência de muitas pessoas com quem trabalho, eles não necessariamente ajudam você a se concentrar naquilo que você precisa focar. Eles apenas te ajudam a se sentir super motivado e atento. E o que você faz depois disso é sua escolha. Caramba! E então a medicação faria efeito pra mim. E eu passaria horas a fio rolando a tela sem parar, tipo fazendo compras online. Ou qualquer outra coisa. Porque o que você está fazendo quando elas fazem efeito é o que você fica preso a fazer. E então percebi que ainda precisava desenvolver autonomia e treinar minha capacidade de direcionar meu foco. Porque sem isso, quero dizer, as medicações não estavam necessariamente me ajudando a direcioná-lo. Para algo produtivo ou inspirador. Certo. Então, quando eu aprendi isso, como eles funcionam e como eles impactam o sistema nervoso, e eu apenas tomei a decisão pessoal de parar. Eles não são bons para o sistema nervoso. Eu parei de tomar eles. Não é bom. Acho que depende... Tipo, eu não quero dizer, eles são ruins, porque eles me ajudaram. E foram meio que uma muleta que me permitiu fazer a transição. Uma muleta não é uma estratégia de longo Não prazo. é uma E se você estratégia ficar de longo viciado em uma prazo. muleta a longo prazo, isso não é bom. Tipo, quando você vai largar a muleta, é como por quanto tempo eles devem ser permitidos a usar até que digam: tudo bem, temos que chegar à raiz do problema, não apenas fazer os curativos. Isso, similar à depressão e ansiedade, certo? Você não quer estar em medicação para depressão sua vida inteira, certo? Você a toma para ser uma espécie de ponte que permite fazer o trabalho interior. Mas quantas pessoas você acha que realmente dão o salto da ponte para um trabalho de cura mais profundo a partir de medicamentos para TDAH ou depressão? Quantas pessoas realmente vão mais fundo e saem disso? Não acho que muitas pessoas façam isso, mas também não acho que seja culpa delas, porque não é algo que os médicos dizem para fazer. Bem, não é lucrativo ficar sem drogas. Certo? Então, quando fui diagnosticado com TDAH, foi tipo: ok, você tem TDAH, aqui está a medicação. Ninguém nunca me disse. Você também deveria treinar sua função executiva. Agora basta uma busca simples no Google, agora que eu sei o termo. Sim. Se você pesquisar treinamento de função executiva e TDAH, é assim. As pessoas todos deveriam estar fazendo, especialmente agora com as redes sociais, e tipo dopamina barata em todos os lugares, mas especialmente pessoas com TDAH, é algo que deveria ser feito. E aí sim, eu também, sabe, aprendendo, estudando o vício em drogas. E eu, nos dias em que eu não tomava o Adderall, ficava deprimida, porque meu cérebro se tornou dependente da dopamina, da medicação. Isso não pode ser bom. Exatamente, e não foi bom. Você tem que continuar nisso porque você está deprimido? Exatamente. Então você tem que tomar medicação para a depressão, para sair disso. Então eu não queria depender disso pro resto da minha vida. Então, como você aprendeu a não usar medicação enquanto tem TDAH e pensamentos depressivos? Na verdade, usei meu conhecimento sobre como os estimulantes funcionam e pensei: tudo bem, se vou parar de tomar isso, vou suplementar com cafeína por um tempo. Então eu meio que passei a usar cafeína, e no começo foi tipo sim. E eu realmente descobri também que o chá verde desbloqueou um nível totalmente novo pra mim, que o café nunca fez. Tipo, o café nunca realmente me fez sentir de uma certa forma, e eu sei que muitas pessoas com TDAH sentem de forma semelhante, como se o café simplesmente não funcionasse. Tipo, eu bebia, muitos shots de espresso, tomava estimulantes, tomava Adderall, tudo junto, Cara, seu sistema nervoso estava calmo.
Não, não é à Não, toa seu que eu sistema estava, nervoso. tão estressada, tão ansiosa, tão facilmente irritável. Uau. Sim, e sabe, eu tinha, problemas de pele. Eu tinha erupções. Eu tinha tantas coisas diferentes acontecendo por causa de tudo isso. De qualquer forma, eu também era viciado em nicotina. O que acho que não mencionei pra você, mas foi um grande motivo pelo qual também quis estudar o vício em drogas. Mas o que também percebi foi que o Adderall e os estimulantes podem meio que aumentar o comportamento estereotipado. E isso é apenas um termo científico para, comportamentos compulsivos repetidos, como comportamentos estereotipados. Descobri que isso estava me levando a usar muito o vape. E então, quando parei de tomar o Adderall, percebi que parei de ter tanto desejo por nicotina, o que me permitiu parar com tudo. Mas o que eu fiz foi sim, eu substituí por suplementos e chá verde. E com o tempo agora, quero dizer, eu nem tomei cafeína hoje. Então eu agora estou neste ponto onde eu nem tomo suplementos para foco. Mas no começo eu tomei. Então eu tomei muitos suplementos diferentes para foco. Eu tomava, a crina de leão, rhodiola rosea, cordyceps, sabe, ginseng, bacopa monieri, tudo, ginkgo, todas essas coisas. Eu usava tudo. E isso ajudou. E realmente ajudou. E me permitiu continuar a treinar meu cérebro, pois eu realmente acho que a meditação foi fundamental. Sabe? Você pode confiar em todas as coisas externas. Mas eu me lembro da primeira vez que notei que a meditação estava me mudando foi quando comecei. Acho que no outono do meu último ano de graduação. E então, naquele inverno, cerca de 3 meses depois, tive minha primeira entrevista de doutorado. E eu estava sentada naquela entrevista e lembro que a pessoa me fez uma pergunta. E eu consegui sentar e realmente refletir sobre a pergunta. E então responder conscientemente. E isso pode parecer normal para muita gente. Mas pra mim, não era porque a versão antiga de mim era super reativa. Super, assim que você diz algo, eu tinha que imediatamente soltar uma resposta pra tirar isso da minha cabeça. Eu costumava interromper e todas essas coisas diferentes. E eu fiquei uau. Eu simplesmente estava confortável no silêncio por um momento. E eu realmente consegui desenvolver uma resposta. E realmente, verdadeiramente, responder em vez de reagir às situações. E é essa habilidade que te permite criar a vida que você deseja. Você tem que ser capaz de responder, porque se você está reagindo, vai ser sempre baseado no seu condicionamento. Sempre será baseado na antiga versão de você. Você nunca está reagindo como uma nova versão de você. Porque, reações são esse tipo de comportamento impulsivo e imediato. E então, realmente, é desenvolver essa capacidade de responder, que permite a você agir como uma nova versão de você. E foi assim que percebi pela primeira vez que a meditação estava mudando minha mente e meu cérebro. E agora vejo isso em muitas áreas diferentes da minha vida. Se eu não sei onde estão minhas chaves, sou capaz de pausar e literalmente voltar atrás e... Ok, aqui estão minhas chaves. Tenho 2 telefones porque eu uso um deles para criar conteúdo. E ontem não consegui encontrar o telefone. Eu estava cadê o telefone? E eu parei e lembrei que estava em uma bolsa que joguei no carro mais cedo naquele dia porque não queria que ficasse no banco, para não ser visto pela janela. É lá que está, naquela bolsa aleatória que está no corredor ali. E só pequenas coisas assim que eu percebo agora. Como sou capaz de desbloquear esse nível diferente da minha mente? O que você acha que é a causa raiz de vícios ruins na vida? Como álcool, drogas, você sabe, eu não sei. Pornografia, vaping. O que você acha que é a causa raiz? O que a neurociência diz que é a causa raiz de um vício ruim? Eu não quero dizer que sei qual é a causa raiz pra todo mundo, porque pra mim, quando comecei a usar nicotina, não havia realmente uma causa. Era só, todos os meus amigos estão fazendo isso, então eu vou fazer também. Todos ao meu redor estavam fazendo isso, então eu vou fazer também. Eu não estava necessariamente tentando preencher algum vazio ou algo assim. Era só, como se eu fosse apenas um adolescente bobo, sabe? Você disse que tinha TDAH, pensamentos depressivos, que pensou em tirar a própria vida. Então havia algo por trás. Trauma. Você não estava sou uma pessoa feliz e vou mergulhar no vício. Certo. É como buscar algo fora de você pra te dar dopamina e te fazer sentir melhor. Exatamente. Certo. E foi assim. Então sim, você foi pressionado a aceitar. Certo. Por que eu continuei a fazer isso? Eu gostei, mas também tive todos esses outros comportamentos inadequados, sabe? Como ir a festas, beber e fazer todas essas Sim, coisas. seu ambiente, claro. Essa foi a droga escolhida porque seus amigos estavam fumando. Mas talvez teria sido álcool se você fosse mais velho ou algo assim. Não sei. Mas, por trás disso, qual é a neurociência por trás de um vício? É trauma? Certo? É como buscar algo fora de você pra se sentir melhor. Porque é isso que o vício faz. É isso que todas as drogas, todas elas fazem. Aumentar a dopamina no centro de recompensa do cérebro. Quando você não se sente bem, algo dentro de você não está certo. Sim. Mas o que é tão interessante sobre as drogas, especialmente as drogas viciantes, é que no início elas fazem você se sentir bem. Mas com o tempo, seu sistema de dopamina realmente muda, a ponto de você nem sempre sentir o prazer de usá-las mais. Na verdade, você está fazendo isso apenas para evitar o desconforto.
o vício realmente se estabelece. Você sabe, ao longo do tempo, não é que estou usando o vape porque é bom e estou recebendo dopamina. Estou usando porque fico ansiosa se não usar. E isso meio que começa a acontecer quando o nosso cérebro se torna dependente e nossa neuroquímica realmente se adapta a usar essa droga. Porque é isso que ela faz. Ela se adapta. Com o tempo, seus receptores meio que aprendem esse novo comportamento. É como, ok, se estamos sempre recebendo dopamina disso, como deixe-me regular para baixo os receptores de dopamina. E dessa forma somos menos sensíveis a isso. E agora, é como se você literalmente precisasse da droga para ter essa uma experiência prazerosa. E então você começa assim. Seu cérebro literalmente se torna dependente dessa coisa para manter um estado homeostático básico. E é por isso que a abstinência acontece quando você não tem isso. Então só realmente é bom no começo. E como algo tão simples que talvez a maioria das pessoas possa se relacionar é a mídia social. No começo, eu lembro quando acessei o Facebook pela primeira vez quando era mais jovem. No começo você acessava porque era legal e divertido. Você vê seus amigos e conversa. E então chega um ponto em que você está no seu telefone e nas redes sociais e nem sabe como chegou lá. É como se fosse um comportamento automático. E se torna um comportamento de estímulo-resposta, onde inicialmente quando fazemos coisas como drogas ou, você sabe, redes sociais ou qualquer tipo de jogo, seja o que for, você faz, porque é um comportamento orientado a objetivos. Como se você estivesse fazendo isso por um motivo. Seja para se sentir melhor, obter dopamina. Sabe, talvez possa ser tão simples quanto, você sabe? Eu quero ficar próximo das pessoas deste grupo de amigos, qualquer que seja. E com o tempo, isso se desenvolve em uma relação de estímulo e resposta, onde você vê, você faz, e isso fica armazenado nos centros de hábitos do seu cérebro. Não fique viciado em drogas, entendeu? Sim, não faça, não. Não use drogas. Vai ser difícil sair. Você realizou muitos dos seus sonhos que você imaginou anos atrás para si mesmo. Você sabe, você superou as crenças limitantes que tinha em muitas áreas. Você superou uma mentalidade de vítima e uma mentalidade de escassez. E para ter o que disse, como todas essas coisas incríveis na sua vida, este negócio, o relacionamento, a casa, o carro, todas essas coisas que você imaginou ter. Se você pudesse ir 3 a 5 anos no futuro, qual é a crença limitante que você precisará abandonar para ser o humano que você quer ser na sua versão mais elevada? Acho que a primeira crença que vem à mente talvez seja que eu preciso fazer mais para conseguir mais. E é definitivamente algo que eu experimentei no passado, onde nem sempre se trata de fazer mais. Trata-se sempre, porém, de alinhar sua energia e mantê-la em harmonia. E apenas realmente estar na sua alegria e se sentindo o seu melhor. Eu tive tantas vezes em que estou talvez tendo uma semana estressante e há alguns dias onde estou levando a vida super a sério e estou, você sabe, com aquela firmeza no volante da vida. E então eu faço um plano para me encontrar com minha melhor amiga. E estou no carro. De repente me sinto melhor. Fico tipo, uau, isso vai ser tão divertido. Tô tão animado. E então de repente recebo um e-mail sobre uma oportunidade. E a coisa chega e é tipo, uau, realmente vem pra você quando você se sente bem. Sim, quando você está vivendo em alegria. Certo. E então eu acho que pra mim, sabe, apenas chegar a esse próximo nível e essa outra coisa, talvez nem sempre seja sobre fazer mais. Mas como posso me sentir melhor e fazer disso a prioridade número 1. Ok, isso é ótimo. Isso é ótimo. Tenho algumas perguntas finais para você. Antes de chegarmos às últimas, quero que as pessoas confiram tudo o que você está fazendo. Você tem um ótimo conteúdo nas redes sociais. Elas podem ir ao seu site, em On The Brain, nas redes sociais, emothebrain.com. Você tem um programa de coaching chamado Mindcraft também. Muitas outras coisas legais. Você tem um livro saindo daqui a pouco. Teremos que fazer você voltar quando esse livro estiver saindo. Mas as pessoas podem se inscrever no seu boletim informativo e seguir todo mundo nas redes sociais. Em On The Brain, se vocês quiserem mais conteúdo ótimo. Esta é uma pergunta que faço a todos no final. Chama-se As 3 Verdades. Então imagine que você vai viver, sabe, além dos 100 anos. Imagine os próximos, sabe, mais de 70 anos que você pode planejar e viver exatamente do jeito que você quer. Todos os sonhos se realizam. Tudo o que você deseja se torna realidade. Mas no final do dia, o último dia na Terra para você, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Tudo que você já criou, escreveu, falou, vídeos, todos têm que ir para o próximo lugar. Eles não estão mais neste mundo. Mas você pode deixar 3 verdades para o mundo. 3 coisas que você sente que sabe ser verdade como lições que deixaria para trás. Quais seriam essas verdades? Primeiro é viver na sua alegria. Viva na sua alegria. Enquanto você está vivendo na sua alegria, você está aproveitando a vida. E a vida é sobre a jornada. Se fosse sobre o destino, seria chamado de morte. Então,
Eu acho que é como se você estivesse vivendo na sua alegria. Então realmente não importa o que você alcança. Você está feliz, e eu acho que viver na sua alegria o máximo que puder é muito importante. E também, a alegria é um impulsionador de desempenho. Então, quero dizer, você vai se sair melhor, vai ser melhor e vai se divertir mais fazendo isso. Viver na sua alegria seria o número 1. O número 2 é que você é o criador da sua vida. Você é o criador da sua vida. E eu acho que você sabe, qualquer um poderia pegar isso e extrapolar, e você sabe, aplicar a si mesmo. E não é pra ser. Você sabe, você precisa fazer isso. Mas mais como você é o criador da sua vida. E você pode fazer qualquer coisa. Acho que a terceira coisa é que você pode fazer qualquer coisa que decidir. Nunca se esqueça de como você é poderoso. Talvez seja um 4, mas eu acho que, sabe, é tão fácil esquecer o quão poderosos somos. E isso se resume a algo tão simples como literalmente dirigir no carro e lembrar: oh, espera, eu sou extremamente poderoso. Posso simplesmente pensar: uma bênção ou oportunidade inesperada vai me aparecer hoje. E de repente meu cérebro muda. E agora de repente minha energia muda. E então, de repente, estou deitado na cama naquela noite e penso uau, aquilo aconteceu hoje. Ou talvez eu perceba durante o dia. Eu fiquei uau. Mas você sabe, são pequenos momentos assim que apenas te lembram. Sim, eu sou tão poderosa. Por quê? E é tão fácil esquecer, porque acho que simplesmente não é comum. E todo mundo lá fora não está falando sobre isso. Você não anda por aí. E então, na verdade, uma das razões pelas quais eu amo o Arizona é justamente porque isso é super comum lá. Todo mundo é muito espiritual. Mas simplesmente não é comum. Quando andamos por aí, as pessoas não dizem: você é tão poderoso. Você pode fazer qualquer coisa. E então apenas, sim, o poder da mente. E é tão fácil esquecer isso. E toda vez que me lembro disso, imediatamente alivia tanto o estresse e me permite relaxar na vida. Isso é legal. Então essas seriam as minhas coisas. Vivendo o sonho, Emily. Quero reconhecer você por tudo que criou. Você está tendo um grande impacto no mundo. Você está constantemente aparecendo com sua alegria. E há muitas pessoas que não são tão consistentes quanto você. E eu acho que pegar o que você aprendeu com a neurociência na escola e começar a aplicar, compartilhando enquanto pratica, muitas pessoas esperam e dizem: deixe-me esperar até que eu obtenha meu diploma. Vou esperar até ter todas essas credenciais para começar a compartilhar. E você simplesmente disse: vou compartilhar o que estou aprendendo pessoalmente e o que estou aprendendo na escola e colocar isso lá fora. Então eu quero reconhecer você por estar nessa jornada e por ser útil, e não esperar para compartilhar seus dons com o mundo. É realmente legal o que você está fazendo. Então parabéns por tudo. Obrigada. Parabéns pelo noivado, Obrigado. pelo negócio, por tudo o que você está fazendo. É realmente legal. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Viver como a sua versão favorita de si mesmo. Mas quando a dopamina é liberada no nosso cérebro, nós, antes de mais nada, ela tende a nos orientar em direção a objetivos no ambiente externo. É a molécula não apenas de recompensa, mas de motivação. E quando liberamos dopamina, tendemos a ver o mundo em termos de objetivos externos.